História 1. Quando eu tinha cerca de 6 anos, meus pais se divorciaram, e meu pai logo obteve a custódia total. Nesse momento, minha mãe era alcoólatra e havia acumulado algumas infrações por dirigir embriagada. Minha irmã mais nova e eu fomos morar com nosso pai e nos mudamos para um novo bairro. Nós, crianças, fomos transferidos para a escola primária próxima. A escola ficava bem perto de nossa nova casa, talvez apenas 5 ou 6 quarteirões de distância, o que era suficientemente próximo para irmos a pé. No entanto, minha irmã e eu éramos muito jovens para andar sozinhas. Às vezes, nosso pai nos acompanhava até a escola de manhã e depois voltávamos sozinhos. Embora na maioria das vezes nos pegasse em seu carro preto. O procedimento de busca na escola era bastante comum. Saíamos com nossa turma, ficávamos ao lado de nossa professora e colegas e quando um carro chegava, os funcionários designados perguntavam quem era o aluno que estavam buscando e, em seguida, o encontravam com sua turma e o acompanhavam até o carro. Como minha mãe estava na prisão, na época, a única pessoa que nos buscava era meu pai. Em um dia específico, enquanto eu estava na 3ª série e minha irmã na 1ª, estávamos esperando para sermos buscadas do lado de fora. Depois de apenas alguns minutos, minha irmãzinha veio correndo até mim e disse que alguém que não era nosso pai estava em um carro para nos buscar. O homem havia encontrado minha irmã primeiro e disse ambos os nossos nomes. Ela disse que ele sorriu para ela e disse que nosso pai havia pedido para ele nos buscar naquela tarde. No entanto, ela queria me encontrar primeiro antes de entrar no carro, pois não reconhecia aquele homem como um dos amigos de nosso pai. Graças a Deus ela fez isso. Nosso pai sempre nos disse para não conversar com estranhos, então eu chamei minha professora e relatei o que havia acontecido. Ela ficou extremamente alarmada e nos pediu para ficarmos onde estávamos, enquanto ela informava outro professor sobre a situação. Nosso pai chegou para nos buscar alguns minutos depois, e finalmente chegamos em casa em segurança. Contamos a ele o que havia acontecido e tivemos uma longa conversa sobre protocolos de segurança. Ele pediu que minha irmã descrevesse o homem e o carro, e foi quando ele chamou a polícia e forneceu a melhor descrição possível. Embora minha irmã fosse muito jovem e não estivesse muito focada em detalhes importantes, fizemos o que podíamos. Algumas semanas depois aconteceu novamente. Desta vez o homem se aproximou e disse meu nome. Nosso pai havia fornecido as mesmas informações à escola que havia dado à polícia, mas presumivelmente esse homem tinha vários veículos. Minha irmã disse que ele estava em um carro vermelho enquanto este era preto, semelhante ao carro de nosso pai. Eu vi o carro preto e, instintivamente, corri em direção a ele, mas felizmente consegui ver o rosto do homem atrás do volante. Ele era de meia idade, extremamente pálido, com um rosto muito angular. Fizemos contato visual e ele sorria, mas o sorriso não chegava aos olhos. Eles pareciam estranhos para mim, apertados e quase raivosos. Rapidamente, virei-me para a assistente do transporte escolar, que me conduziu até o carro na tentativa de alertá-la. No entanto, quando fiz isso, o homem já estava se afastando da calçada, e assim como minha irmãzinha, eu não conseguia fornecer muitos detalhes adicionais. Nosso pai entrou em contato com a polícia novamente, mas sem informações da placa do carro, eles não puderam fazer muito. A última vez que vi esse homem foi meses depois, perto do final do ano letivo. Eu estava voltando para casa com um grande grupo de crianças que moravam no meu bairro. Ele passou por nós de carro, diminuiu a velocidade e tentou falar conosco. Reconheci imediatamente o rosto dele e alertei as outras crianças ao meu redor para correrem. Felizmente, estávamos apenas a cerca de 3 casas de distância, de onde morava uma das minhas amigas, cujos pais eram significativamente envolvidos na situação. Nunca o vi novamente depois disso. Meu pai começou a namorar minha atual madrasta, e nos mudamos para o bairro dela, e trocamos de escola logo em seguida. Ainda penso ocasionalmente nesse homem. Seu rosto
apareceu em um sonho meu algumas noites atrás, o que me inspirou a compartilhar minha experiência. Agora, sou adulto, na casa dos 20 anos, mas até hoje não sei como ele sabia nossos nomes ou qualquer coisa sobre nós. História 2. Recentemente descobri detalhes perturbadores sobre uma pessoa que esteve muito presente na minha vida quando eu era criança. Achei que seria apropriado compartilhar isso. Durante minha infância, eu era extremamente tímida e não fazia questão de fazer amigos em novos ambientes. Comecei o pré-escolar na igreja da minha avó e lembro-me de estar no parquinho brincando sozinha quando uma mulher se apresentou a mim. Seu nome era Candy, e ela parecia uma doce senhora idosa, quase me lembrando minha própria avó com seus cachos brancos fartos. Candy era voluntária na igreja e costumava cuidar das crianças enquanto brincavam, então nos encontrávamos com frequência. Não consigo lembrar muitos detalhes do início dessa amizade, mas presumo que uma coisa tenha levado a outra, e logo eu estava passando bastante tempo com ela, dentro e fora da escola. Meus pais estavam gratos por ter alguém interessado em me supervisionar, já que eu era a caçula de 3 filhos, e eles trabalhavam em período integral, além de levar meu irmão e minha irmã para a escola, esportes ou casa de amigos. Ter uma mão amiga era uma verdadeira bênção para eles. Para ser honesta, não me lembro de muitos detalhes dos momentos com a Candy, mas suponho que tenhamos passado nosso tempo frequentando sorveterias, parques e lugares assim. No entanto, há uma memória que permanece clara. Uma vez fui à casa dela, onde nunca havia estado antes. Enquanto ela me mostrava a casa, passei pela sala de jantar e vi uma menina pequena, com cerca de 10 a 12 anos. Candy a apresentou a mim e disse que ela morava na rua e passava muito tempo na casa dela. Não sei porquê, mas lembro-me de ter sentido ciúmes. Talvez eu estivesse com inveja de que a Candy também cuidasse e passasse tempo com outra criança. Nunca havia sentido isso antes, e não sei exatamente por que essa lembrança permanece tão vívida. Avançando alguns anos, estou na 1ª série. Nesse ponto, eu havia esquecido completamente da Candy, e não havia desde que terminei o pré-escolar, 2 anos antes. Meus vizinhos, com quem eu dividia carona para a escola, me deixaram em casa uma tarde, e foi quando vi uma sacola de compras do pendurada na nossa porta da frente. Não tinha certeza do que poderia ser ou por que meu irmão e minha irmã não a haviam trazido para dentro quando chegaram da escola, cerca de 1 hora antes. Uma vez que levei o pacote para dentro, notei algo escrito na parte de trás, indicando que havia um presente para mim de Candy. Corri escada acima até meu quarto e, para minha surpresa, encontrei várias roupas novinhas em folha, todas para mim. Experimentei cada uma delas imediatamente e estava tão animada para mostrá-las à minha mãe quando ela chegasse do trabalho. Assim que minha mãe chegou em casa, mostrei alegremente as roupas que Candy havia deixado para mim. Infelizmente, minha mãe não estava tão empolgada quanto eu. Na verdade, ela estava bastante irritada. Ela gritou para eu tirar as roupas e disse que as devolveria imediatamente para a Candy. Fiquei confusa sobre o motivo de sua raiva. Afinal, eram roupas grátis, um presente. Não seria rude devolver um presente para alguém? Para evitar ser punida, coloquei as roupas de volta na sacola e entreguei-as à minha mãe. Nunca mais falamos sobre isso, e Candy saiu da minha mente pelos próximos anos. Alguns anos atrás, minha irmã estava em minha casa me visitando depois da faculdade, sem nada para fazer naquele dia. Decidimos sair para comprar coisas inúteis que não precisávamos. Enquanto caminhávamos pelo estacionamento, a lembrança da sacola da Candy me ocorreu aleatoriamente. Comecei a rir e perguntei à minha irmã se ela se lembrava e se sabia por que nossa mãe estava tão mal-humorada naquele dia, o que me forçou a devolver as roupas para a Candy. Minha irmã parou abruptamente e disse: "Espera, você não se lembra do que a Candy fez conosco?" Surpresa, balancei a cabeça e implorei para que ela me contasse o que eu não lembrava.
Ela se recusou a falar sobre o assunto e disse que eu deveria perguntar para nossa mãe. O resto do nosso dia, juntas, foi tudo menos normal. Parecia que uma nuvem negra nos seguia para onde quer que fôssemos. A estranheza daquele dia fez com que a lembrança da Candy escapasse novamente da minha mente. E só fui me lembrar de perguntar à minha mãe sobre o que aconteceu quando já estava na faculdade, alguns anos depois. Estávamos nos despedindo da minha avó, depois de almoçarmos juntas, quando ela mencionou à minha mãe que o funeral de alguém seria no fim de semana. Elas ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas se olhando. Depois que minha avó saiu, perguntei à minha mãe sobre quem elas estavam falando, e foi quando ela me informou sobre a morte da Candy. A realização de que eu nunca havia ouvido as verdadeiras histórias sobre essa mulher me atingiu, e perguntei à minha mãe sobre o que minha irmã se recusou a falar. Minha mãe, então, me contou as histórias horríveis sobre a velhinha que tentou me afastar da minha família. Desde o início, Candy foi uma grande ajuda para minha família e alguém em quem confiavam. No entanto, as intenções de Candy foram questionadas por minha avó, que compartilhou algumas preocupações com meu pai. Depois de ouvir histórias estranhas de seus amigos na igreja, minha avó sentiu que algo estava errado com Candy, e não gostou que eu passasse tanto tempo com ela. Meu pai ficou um pouco desconfiado, mas assumiu que minha avó estava sendo excessivamente cautelosa. Com o tempo, a atitude de Candy mudou. Ela começou a agir de forma possessiva em relação a mim e a se tornar hostil com meus pais. Ela aparecia sem avisar em nossa casa, perguntando por mim. Se eu não estivesse lá, ela ficava incrivelmente irritada e gritava com meus pais, dizendo o quanto eles eram terríveis e que só ela era digna de cuidar de mim. Isso aconteceu várias vezes antes de meus pais pedirem que ela parasse de vir à nossa casa, ou eles envolveriam a polícia. Candy então começou a ligar para nossa casa e deixar mensagens para mim que meus pais obviamente não me contavam. Nas mensagens de voz, ela chorava e tentava me convencer a ir embora com ela, deixando minha família para trás. Ela falava mal de meus pais e dizia que poderia me proporcionar uma vida muito melhor do que eles. As mensagens de voz logo se transformaram em ameaças direcionadas aos meus pais. Ela ameaçava chamar a polícia ou os serviços de proteção à criança para me tirar de casa e me colocar sob seus cuidados. Alegava que meus pais eram violentos e abusivos, o que não era verdade. Quando percebeu que as ligações não estavam funcionando, Candy começou a aparecer novamente em nossa casa. Ela dirigia pela nossa rua todos os dias perguntando aos vizinhos e às crianças se sabiam onde eu estava. Um dia ela foi até a porta da frente enquanto apenas meu irmão, que tinha cerca de 12 anos na época, e eu estávamos em casa. Ela bateu na porta, implorando para me ver. Meu irmão manteve a porta de metal fechada entre eles e disse que eu não estava em casa, apesar de eu estar dormindo no andar de cima. Candy tentou forçar a entrada, mas meu irmão a impediu e disse que a polícia havia sido chamada. No entanto, o confronto final ocorreu quando minha mãe e eu estávamos saindo de casa para uma festa de aniversário. Candy bloqueou nosso carro, impedindo nossa saída. Ela se aproximou da janela e disse a mim: "Você não preferiria ir comigo e nunca mais ver sua mãe? Eu te amo muito mais do que eles jamais amaram. E posso te dar tudo o que você quiser." Minha mãe explodiu de raiva e gritou com ela, garantindo que Candy se arrependeria do dia em que cruzou o caminho comigo e minha família, caso minha mãe a visse novamente. Algo que ela disse deve ter realmente assustado Candy, porque ela foi embora e não apareceu mais em nossas vidas até o incidente da sacola. Não sei como nunca soube que nada disso aconteceu e nunca achei estranho quando era criança. Mas acho que meus pais fizeram um bom trabalho em me proteger dos horrores naquela situação. Depois de ouvir sobre tudo o que aconteceu, presumi que deve ter havido uma razão para ela ficar tão obcecada por mim. Ela não tinha família própria? Teria
Ela perdido filhos ou netos e estava procurando preencher o vazio? Segundo minha mãe, Candy tinha vários filhos que eram muito mais velhos do que eu, além de netos pequenos. Portanto, não tenho certeza do que teria despertado o interesse dela por mim. Felizmente, não precisamos mais nos preocupar com isso. Uma parte de mim ainda se pergunta se reprimi alguma memória ou conversa com ela que tenha sido perturbadora. Ela já falou comigo em particular sobre o quão terríveis eram meus pais, ou como ela queria me tirar da minha família. Eu também me pergunto se, à medida que fui crescendo e entrei nas redes sociais como o Facebook, ela pesquisou meu nome. Será que ela me observou quando eu estava no ensino médio, no ensino fundamental, ou quando fui para a faculdade? Tenho tantas perguntas, mas estou feliz por nunca termos descoberto se ela iria ou não seguir adiante com qualquer uma de suas ameaças. Como conselho, sugiro sempre confiar nos instintos de sua avó em relação a outras avós e talvez não se inclinar tanto para fazer amizade com senhoras idosas do parquinho.